A fidelidade a Deus é uma coisa esperada dos cristãos. Sim, ela é um dom de Deus, é um fruto do Espírito e Deus espera que os seus filhos sejam fiéis àquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Por isso, a fidelidade precisa ser buscada e pedida pelos cristãos a Deus. Esse é o nosso tema do programa de hoje. Eu quero conversar com você sobre a importância de ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Não sai daí porque está começando o Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao seu programa Adoração. Esse é o seu momento da gente estudar a Bíblia com calma, aí na sua casa ou no seu trabalho, não sei onde você está me assistindo, mas aí onde você estiver, se você puder pegar uma Bíblia para ir acompanhando os textos bíblicos, seria muito bom. Se não, vai escutando aí que eu vou lendo a Bíblia aqui e você vai ouvindo. Mas em falando em Bíblia, eu quero oferecer para você este estudo bíblico, esse guia de estudo da Bíblia. Deixa eu mostrar mais de perto aqui na 3, pode ser? Ó, vou mostrar para você a capa do estudo bíblico Eu Creio. Esse guia de estudos da Bíblia, ele tem diversas lições que falam sobre doutrinas da Bíblia. Você vai encontrar aqui, olha, deixa eu te falar, você vai encontrar aqui, por exemplo, a doutrina da criação, o plano da redenção, a justificação pela fé, a lei de Deus, os sinais da volta de Jesus, estudo sobre o sábado na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a morte. São vários temas bíblicos para você poder se aprofundar e se aproximar de Deus através da sua palavra. Então, você pode ter esse guia de estudos na sua casa de graça. Aqui nós não cobramos das pessoas que pedem os nossos guias de estudo e quem paga este envio são os Anjos da Esperança, que são pessoas que contribuem aqui com a Novo Tempo financeiramente e por causa deles nós podemos enviar para você sem custo algum. É só você pedir, o nosso WhatsApp é o 12982444449. Vou repetir, 12982444449. 4449. Você vai escrever assim uma mensagem nesse WhatsApp. Quero o guia de estudos, eu creio. E a gente vai te ajudar a fazer o seu cadastro e vai para sua casa sem custo algum. Você também pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, está aparecendo aí para você, ó. E aí nesse site você mesmo faz o seu cadastro e espera que em alguns dias chega pelos correios para você. E também tem um número de telefone, se for mais fácil para você ligar, é o 0 operadora 12 2127 3030. E você pode pedir esse guia de estudos que ele vai ser seu como uma forma da gente te ajudar a conhecer mais a palavra de Deus. Agora a gente vai orar para a gente começar o nosso estudo da palavra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez aqui na Novo Tempo nós vamos abrir a tua palavra e estudá-la, Senhor. E eu peço que o Senhor me ajude a expor a tua palavra da melhor forma possível e que essa pessoa que está me assistindo, Senhor, possa ser alcançada pela tua palavra e possa entender o teu recado para ela nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 3, por favor. Livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Essa história talvez você já conheça e eu quero relembrá-la com você, porque essa é uma história fundamental para a cultura do reino de Deus. Quando eu falo de cultura do reino de Deus, eu estou falando da forma como as pessoas do reino de Deus vivem. Existe uma cultura em cada comunidade que você for participar. Se você for viver numa comunidade japonesa, por exemplo, existe uma cultura específica deles. Se você for viver numa comunidade africana, você vai ter uma cultura específica daquele local. Enfim, cada comunidade que você for viver, você vai encontrar uma cultura específica. E no reino de Deus, existe uma cultura específica do reino,
uma forma de você pensar, uma forma de você agir, uma forma de você responder às provocações. Existe uma cultura do reino de Deus. E o capítulo 3 de Daniel, ele nos fala de um dos aspectos dessa cultura que é um aspecto assim fundamental para que você possa viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler o texto bíblico? Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Talvez na sua Bíblia fale em côvados, e a medida em côvados é melhor do que a medida em metros, né? Aqui na Nova Versão Internacional eles já fizeram a transformação, mas a medida em côvados tem uma importância, eu vou já falar para você. Aí na sua Bíblia deve ter 60 côvados de altura por 6 de largura. Continua o versículo 1, diz assim: E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Perceba quantas vezes o nome de Nabucodonosor é repetido nesse trecho aqui. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Fique com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos voltar para esse texto, mas perceba que aqui há uma questão legal, uma questão legal. O que eu quero dizer com questão legal? Existia uma lei que dizia que todas as pessoas deveriam se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o que era essa imagem? Veja, vamos voltar um pouquinho para a descrição que a Bíblia faz da imagem. A Bíblia diz que Nabucodonosor levantou uma imagem toda de ouro. E essa imagem, amigos, é uma contrafação à estátua do sonho que Nabucodonosor teve no capítulo anterior, o capítulo 2, lembra? No capítulo 2, ele sonhou com uma estátua que tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. E naquele sonho, uma pedra sem o auxílio de mãos humanas foi lançada, quebrou toda a estátua e dominou o mundo. Aí, quando Daniel interpreta o sonho do capítulo 2, ele diz que a Babilônia, Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, mas que essa cabeça de ouro seria sucedida pelos peitos e braços de prata, que seria já o Império Medo-Persa, o império seguinte. Então, aqui no capítulo 3, Nabucodonosor levanta uma estátua toda de ouro, dando um recado para Daniel e para Deus, dizendo assim: o meu reino não vai passar. Essa história de que a cabeça de ouro vai ser substituída pelos peitos e braços de prata, essa história não é real, diz Nabucodonosor. O meu reino vai ser para sempre. A estátua é toda de ouro. Bem, além disso, Nabucodonosor manda um recado nas medidas da estátua. Porque você leu comigo que a estátua tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. Em metros, dá mais ou menos 30 metros de altura por 3 metros de largura, mais ou menos. Isso já é impressionante, né? Toda de ouro. Mas as medidas em côvados, elas são importantes. O número 6
ele era um número muito representativo na cultura babilônica e na cultura bíblica também. O número 6 é um número que aponta para seres humanos, que aponta para o homem. Lembra lá do número 666 no Apocalipse? Lá diz que é um número de homem. Então, o número 6 era um número que apontava para homens. Nabucodonosor estava construindo uma estátua, construindo uma imagem toda de ouro, que apontava para um homem. E que homem? Apontava para Nabucodonosor. É por isso que o nome dele é repetido várias vezes na Bíblia, ou várias vezes nessa história, né? Várias vezes que Nabucodonosor tinha levantado, que Nabucodonosor tinha feito. Então, o nome de Nabucodonosor é que deveria ser exaltado. Além disso, se você olhar as medidas da estátua, ela tem 60 de altura por 6 de largura. E se você multiplicar 60 por 6, vai dar 360, que é exatamente o número de graus da circunferência. E isso tinha uma simbologia muito forte lá na Babilônia. A totalidade dos graus da circunferência representavam a totalidade dos deuses da Babilônia. Ou seja, o que Nabucodonosor estava querendo dizer com aquela imagem toda de ouro? Primeiro, ele estava querendo dizer que o reino dele seria eterno, que não passaria. E segundo, ele estava dizendo assim, esta imagem toda de ouro, ela representa todos os deuses da Babilônia. E todos esses deuses estão em subserviência, eles estão submetidos a um homem. Que homem? Nabucodonosor. Você entende o que tem o recado? Qual é o recado daquela imagem? O recado é o seguinte, não, o Deus, aquele que falou no capítulo 2, que disse que o meu reino vai passar, ele não vai passar, porque eu sou mais poderoso do que esse Deus. E para demonstrar isso, ele baixa um decreto. Por isso que eu falei no começo que aqui tem uma questão legal. O decreto é o seguinte, todas as pessoas, quando ouvirem o som da orquestra, da banda, devem se ajoelhar diante da estátua, reconhecendo que Nabucodonosor é o maioral, maior do que o próprio Deus de Israel. Aqui está a questão. E como é que um cristão se comporta diante de uma questão legal? Como é que um cristão se comporta diante de uma lei? Amigos, se você olhar todo o contexto bíblico, a Bíblia fala, em sua teologia pública, a Bíblia fala que o cristão deve ser o cidadão mais respeitoso e mais respeitador que uma sociedade deveria ter. Se você olhar todo o contexto bíblico, você vai ver a Bíblia incentivando os cristãos a pagarem seus impostos, a respeitarem as autoridades, a orarem pelas autoridades. A Bíblia espera que você, cristão, seja o melhor cidadão que o país conheceu. Aliás, se aí no seu município precisassem de um cidadão modelo, esse cidadão modelo deveria ser escolhido entre qualquer um dos cristãos, porque segundo o texto bíblico, o cristão deve ser um cidadão que cumpre as suas obrigações legais, que paga os seus impostos, que respeita as leis, que respeita as normas do município, do estado, da sua federação, da nação. O cristão deveria ser alguém que respeita a lei. E aí você me pergunta, mas e qual é o limite? Qual é o limite desse respeito? O limite, essa história nos mostra. O limite é quando a lei se choca com aquilo que Deus estabeleceu. Entende isso? O cristão é o melhor respeitador das leis, até que ele encontre uma lei que vai contra a lei de Deus. E quando ele se depara entre a lei dos homens e a lei de Deus, o cristão sempre escolhe a lei de Deus, sempre. Amigos, aqui estão aqueles 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, ou nos nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles estão diante daquela estátua e diante da lei. E a lei diz assim, quando tocar a música, todos têm que se ajoelhar. Aqueles 3 rapazes, eles eram excelentes cidadãos, a ponto de serem colocados como líderes de províncias
da Babilônia. Eles eram muito bem quistos por Nabucodonosor, eles eram excelentes cidadãos, excelentes administradores, cumpridores da lei. Eles cumpriam todas as leis da Babilônia, com exceção daquelas que infringiam a lei de Deus. Amigos, a lei que Nabucodonosor tinha colocado aqui era o seguinte: quando a banda tocar, quando a orquestra tocar, todos se ajoelham diante da estátua. E o que é que um cristão faz numa hora dessa? O que é que um cristão faz quando a lei do seu país, do seu município, do seu estado, vai contra a lei de Deus? Repito, ele fica sempre com a lei de Deus. E foi isso que aconteceu. Volta comigo para a Bíblia. Agora a partir do versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, uma lei, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Ah, amigos, aqui tem uma coisa muito linda. Porque esses 3 jovens, cumpridores das leis, bons cidadãos, quando eles se depararam com uma lei que era contra o seu Deus, eles ficaram com a lei de Deus. E a Bíblia diz que a banda tocou, a orquestra tocou. E quando a orquestra tocou, todos se ajoelharam, obedecendo à lei de Nabucodonosor. Mas aqueles 3 jovens ficaram em pé, obedecendo à lei de Deus. Essa imagem é muito bonita. E amigos, não é porque aqueles jovens não tinham perspectiva de futuro, então eles poderiam morrer a qualquer momento. Não, ninguém quer morrer. E eles poderiam ter racionalizado, né? Poderiam ter pensado: não, eu vou me ajoelhar e Deus sabe o meu coração. Eu vou fazer isso aqui, depois eu peço perdão a Deus. Eles poderiam ter racionalizado aquela situação para relativizar a lei de Deus. Mas, amigos, aqueles jovens sabiam de uma coisa que nós precisamos saber: não existe relativização da lei de Deus. A lei de Deus é absoluta. A vontade de Deus é absoluta. Os princípios divinos são absolutos. E se nós relativizarmos, os únicos prejudicados seremos nós, porque a lei nunca será relativizada. Os princípios divinos, o caráter de Deus nunca será relativizado. E aqueles 3 jovens sabiam disso, eles não relativizariam a Bíblia, não relativizariam a lei de Deus. E quando eles ficaram em pé, então a fidelidade apareceu. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Enquanto você está numa sociedade tranquila, enquanto você está vivendo num momento que é favorável à sua fé, talvez a sua fé não apareça muito. Mas na hora que você se deparar com a prova da sua fé, logo você vai se destacar. Mas calma, calma que talvez as consequências desse destaque não sejam tão boas, pelo menos não aparentemente. Porque aqueles 3 jovens, eles se destacaram, mas eles foram logo denunciados para Nabucodonosor, porque alguém disse: olha, aqueles 3 jovens não estão cumprindo a lei, não estão cumprindo aquela lei que o Senhor colocou. E a Bíblia diz, você pode ler depois, que Nabucodonosor mandou chamar os 3 jovens. E ele disse assim: olha, eu vou mandar tocar de novo a música, e vocês vão se ajoelhar, se ajoelhem.
Ele deu a ordem de novo. Aliás, Nabucodonosor quebrou o próprio decreto que ele tinha feito, porque o decreto dizia que quem não se prostrasse seria imediatamente lançado na fornalha. Mas ele deu uma segunda chance para aqueles jovens. Talvez porque eram os melhores funcionários que ele tinha. Então Nabucodonosor diz, olha, eu vou mandar tocar de novo a música. E agora vocês se ajoelham. E amigos, nesse momento vem uma das mais lindas declarações de fé que tem na Bíblia. Eu estou falando de Daniel capítulo 3, a partir do versículo 16. Nabucodonosor ofereceu uma segunda chance para aqueles 3 jovens. E olha a resposta deles. Versículo 16 diz assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, presta atenção nisso, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amigos, que resposta, que fé, que convicção. A resposta daqueles 3 jovens foi o seguinte, Nabucodonosor não precisa mandar tocar de novo a orquestra. Não precisa, porque nós não vamos nos prostrar. Nós sabemos o que a lei diz. A gente não ficou em pé porque a gente não compreendeu a lei. Nós sabemos o que a lei diz. A lei diz para se prostrar, mas nós temos uma lei maior, uma lei superior. E essa lei superior manda ficar em pé. Então não adianta mandar tocar de novo. Porque se Deus quiser nos livrar da fornalha e das tuas mãos, ó rei, Ele vai nos livrar. Agora preste atenção no que eles disseram. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos. Amigos, aqueles meninos, aqueles jovens, tinham uma fé inegociável. Eles tinham uma fidelidade exclusiva. E escuta bem o que eu vou te dizer, na vida cristã a exclusividade, sim, a adoração e a fidelidade de um cristão é exclusiva de Deus. Não divide com ninguém. Aqueles jovens tinham uma fé não relativa. Eles sabiam que os princípios de Deus são absolutos e devem ser seguidos independente das circunstâncias, mesmo que a circunstância não seja favorável. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre ser fiel a Deus vai ser favorável. Nem sempre ser fiel a Deus vai ser politicamente correto. Nem sempre ser fiel a Deus vai ser a coisa mais agradável de se fazer num ambiente, numa sociedade. Mas o cristão fiel a Deus não relativiza os princípios cristãos, os princípios divinos, mesmo que isso lhes custe caro. E custou caro, porque a Bíblia diz que aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha, 7 vezes mais aquecida. Ela estava tão quente que os homens que foram jogá-los dentro da fornalha morreram só do calor da fornalha. Eles foram jogados lá. E eles tinham a perspectiva da morte diante deles. Só que se você continuar lendo o texto bíblico, o que aconteceu foi que as únicas coisas queimadas dentro daquela fornalha foram as cordas que prendiam aqueles jovens. E o melhor, sabe o que foi? É que Jesus estava lá dentro da fornalha, esperando por eles. Essa história é muito maravilhosa. Porque ela nos mostra 3 jovens que entendiam muito bem qual era o seu papel na sociedade. O papel deles era honrar a Deus sempre e honrar os seres humanos quando possível. Honrar a Deus sempre e honrar os seres humanos quando for possível. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou impressionado com o que estava acontecendo dentro da fornalha.
E Nabucodonosor começou a perguntar, mas nós não lançamos 3? Sim, lançaram 3. E como é que eu vejo 4 soltos andando dentro do fogo? É que o quarto, Nabucodonosor diz, tem a semelhança do Filho de Deus. Amigo, Jesus estava dentro da fornalha, enquanto aqueles jovens foram fiéis a Deus, fora da fornalha. Eu tenho uma coisa para te falar. Hoje, nós ainda temos liberdade no nosso país de sermos fiéis a Deus. Mas nem sempre vai ser assim. E se nós não somos fiéis hoje, como nós seremos quando custar caro ser fiel a Deus? Vou te contar uma coisa. Certa vez eu preguei aqui na TV e falei de um assunto, de um determinado assunto, e uma pessoa não gostou do que eu falei e me denunciou ao Ministério Público de um estado aí do Brasil. E abriram um inquérito, um processo criminal contra mim, para avaliar se eu deveria ser preso pelo conteúdo do meu sermão. Esse processo correu por algum tempo, até que chegou na mão de um juiz que entendeu que eu falei baseado no texto bíblico, baseado no que está na Bíblia. E o juiz resolveu arquivar o caso e eu não fui preso. Veja, hoje a lei ainda me protege. Hoje a lei ainda protege você. Mas vai chegar o dia que não vai mais proteger. Você sabia disso, né? É bíblico, é profético. Vai chegar um dia em que pregar a Bíblia será crime. E aí eu te pergunto, se nós somos tímidos, se nós somos medrosos, se nós somos cuidadosos em tempos de liberdade, o que te leva a pensar que você vai ganhar força, vai ganhar coragem e vai ganhar impetuosidade para pregar em tempos de não liberdade? Se você não consegue ser fiel à palavra hoje, o que te faz pensar que você finalmente será fiel quando a fidelidade à palavra for crime? Se você não é fiel à palavra hoje, o que te faz pensar que você finalmente ganhará forças espirituais para ser fiel quando ser fiel for crime? Amigos, o nosso compromisso com a palavra de Deus, o que está de Gênesis a Apocalipse, tem que ser forte hoje, para que quando chegarem os tempos difíceis, a nossa decisão já esteja tomada. Isso não vem de nós. A coragem de ser fiel a Deus não vem de nós, é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 diz que um dos aspectos do fruto do Espírito é fidelidade. Por isso eu quero orar por você e por mim, para que a fidelidade de Deus caia sobre nós, para que nós sejamos fiéis todos os dias. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo exemplo daqueles 3 jovens. E Senhor, eu te peço que o Senhor coloque sobre nós a mesma fidelidade que existia sobre eles, no coração deles. Nós queremos ser fiéis, Senhor Deus, hoje em tempos de liberdade e quando não for mais legal ser fiel. Nós queremos continuar sendo fiéis a Ti, não para ganharmos mérito, mas como resposta ao Teu amor, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.